Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida de forma poderosa nessa manhã de domingo. Queria saber que dia é hoje. Hoje é 28 de setembro, domingo 28 de setembro de 2025. Meu nome é Valéria, eu congrego no Ministério Palavras de Vida, na Taquara. Eu gosto sempre de fazer essa introdução, porque você pode estar sendo alcançado pela gravação dessa live. Eu quero dizer que você está sendo encontrado, que você possa estar bem atento nessa manhã para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar contigo, para falar conosco. Estamos aqui falando às 10h39 da manhã, mas pode ser que você seja encontrado à tarde ou à noite, não sei dizer, mas quero dizer para você, fique bem atento, com os ouvidos bem atentos, para aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração e ao meu coração na manhã desse dia. Então eu vou, enquanto o pessoal vai entrando aí na live, eu vou iniciar fazendo uma oração. Pai bendito e amado, queremos louvar, adorar, engrandecer, bendizer ao Teu nome, Senhor. Louvando ao Teu nome porque Tu és santo, Tu és excelso, Tu és poderoso, Tu és grande. A Tua palavra diz, Senhor amado, que todas as coisas, ó Pai amado, estão debaixo do Teu domínio. Tu és um Deus santo e fiel. Tu és, ó Deus amado, o socorro bem presente na nossa angústia. Tu és aquele, ó Pai amado, que se permite ser encontrado por aqueles que te buscam. Tu és, ó Deus amado, um Deus fiel em todo o tempo. A Tua graça, Senhor amado, ela de uma forma maravilhosa nos alcança, Senhor amado. O Teu amor extraordinário, insondável, Senhor amado, é aquele que nos constrange, ó Pai amado. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui a Tua boa mão tem sustentado o nosso viver. Muito obrigada, Senhor, porque podemos ter a certeza de que Tu és um Deus bem presente nas nossas vidas, de que a despeito de qualquer situação adversa que possamos estar, ó Deus amado, passando, Deus amado, neste momento nas nossas vidas, nós temos a certeza de que Tu és um Deus fiel, presente, de que o Senhor não nos deixa só, apesar de por vezes, ó Deus, por conta das situações, nos sentirmos, ó Deus amado, sós. Por vezes, ó Deus amado, parecer a situação nos mostrar, nos revelar, Senhor, que parece que estamos sozinhos, de que parece que nada, Senhor amado, está acontecendo porque os nossos olhos naturais não conseguem contemplar. Mas a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, Senhor, ela nos garante que o Senhor está conosco todo santo dia, que o Senhor é bem presente nas nossas vidas, que o Senhor é aquele que está nos sustentando, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Que o Senhor possa, na pessoa do Teu Espírito, conduzir a minha vida na ministração dessa palavra e que o Senhor possa preparar os nossos corações, a nossa mente, Senhor, para receber a Tua palavra, que ela possa nos inundar, Senhor, que a Tua palavra possa, Deus amado, prescrutar, Senhor amado, o nosso interior, o nosso entendimento, que a Tua palavra possa nos encontrar, Senhor Deus, e possa, assim como uma semente em boa terra, ela possa cair, Deus amado, dentro das nossas vidas, germinar, florescer e dar bons frutos. Nos ajude, Senhor, nos ajude nesse momento, nos ajude nessa manhã. Eu oro a Ti e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom dia, riqueza, você está bem? Deus abençoe a sua vida poderosamente. O vídeo e o áudio estão ok? Me falem aí, por favor, para que a gente possa seguir aqui. Pedir que vocês abram, por favor, a Bíblia de vocês, no livro de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos do 16 e depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 21. Diz assim, Gênesis 16, eu vou ler a partir do versículo 7, do 7 ao 12. Na verdade, eu vou ler a partir do primeiro, 16:1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã.
E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom, faze-lhe o que bom é aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. No 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torne-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Vai comigo agora, por favor, para o capítulo 21. Depois a gente volta para cá. Capítulo 21. A partir do verso... Vou ler o primeiro aqui. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Verso 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Pula para o verso 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, no caso Ismael. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Até aqui, por enquanto. Volta lá, por favor, na Bíblia de vocês, no capítulo
16 que a gente iniciou. Bom dia para vocês que entraram aí, Dona Ana, Pati, Val, Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa. O título que eu dei para essa mensagem nessa manhã é Confiando nas Promessas de Deus. E aí eu queria iniciar da gente refletindo aqui, né? Que às vezes o deserto, né, muitas vezes a gente usa esse termo, né, o deserto, para se referir a uma situação muito difícil que a gente pode estar passando ou que de repente a gente já passou. E por vezes nos parece que a gente vai morrer, porque a gente não vê solução diante daquela situação difícil que está assim diante dos nossos olhos. Uma situação complexa, uma situação onde a gente olha para um lado, onde a gente olha para o outro, e a gente não consegue vislumbrar, né, uma solução que faça com que a gente venha sair daquela situação. Porém, a gente vê aqui, né, a gente pode, né, aprender olhando para a palavra de Deus, a gente pode aprender e ver, né, que Deus é um Deus que faz promessas, que Deus é um Deus que cumpre as promessas que Ele faz. Portanto, se nós estivermos passando algum momento adverso, nós temos a palavra de Deus como bússola para as nossas vidas e podemos aprender daqui, né, de tudo que o Senhor fez, né, com que ficasse relatado, descrito, para que nós pudéssemos conhecer e nos firmar nessa verdade, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Então a gente vê aqui no capítulo 16 que Sara, né, Abrão, ele tinha uma promessa de Deus, né, Deus o tirou, só para contextualizar, né, Deus mandou ele sair da sua família, do meio da parentela dele, porque Deus faria dele uma grande nação. Deus deu essa promessa para, outrora o nome dele era Abrão, né? Abrão, depois ele tornou-se Abraão. Então, Abrão pega, né, sai, assim como Deus falou, sai do meio da sua parentela, sem saber exatamente para onde ele ia. E sua esposa, Sarai, ela era estéril. Ou seja, Deus dá uma promessa para Abrão, diz que ele vai ser pai de uma grande nação, né, tem um momento que Abrão está desacreditado e Deus manda ele olhar para o céu, né, e fala, olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas que ali estão, assim será a sua descendência. Então, aos olhos naturais, como que isso vai acontecer? Né? Eu tenho uma promessa de Deus que ele vai fazer de mim uma grande nação, porém a minha esposa é estéril. Como que vai se dar isso? E o tempo vai passando, assim como na nossa vida, o tempo vai passando e a gente vai deixando de acreditar que aquilo que Deus falou vai acontecer. Por quê? Porque estamos sendo conduzidos pelos olhos naturais. Quando a Bíblia nos fala lá em Hebreus, se eu não estou enganada, que a fé é a espera daquilo que como é que fala? Não é daquilo que você vê, mas é daquilo que você espera. Não é do que a gente está vendo. Porque o que a gente está vendo não é fé. A fé é a certeza, a prova é a certeza daquilo que a gente espera. Se eu não me engano, é Hebreus 11, 1. Se alguém puder ver a referência para mim botar aqui, eu agradeço, por favor, porque por vezes eu troco as referências, eu troco os nomes, me perdoem por isso. Tá? Então, qual é a solução que a Sarai encontra aqui? Bom, eu tenho uma serva, né? Me parece saudável, aqui estou eu conjecturando, né? Não está na Bíblia. Ela vai fazer uma proposta para o seu esposo. Olha, eu não tenho filhos, eu sou estéril, Deus fechou, né, a minha madre, eu não posso lhe dar filho, então deita-se com a minha serva, deita-se com H, porventura ela vai gerar um filho, vai ser nosso, vai ser meu, vou cuidar. Enfim, assim é feito, Abrão atende, né, aquilo que Sarai fala, H concebe, e é a partir do momento que ela entende que ela concebeu, que ela estava com o filho no ventre, ela começa, a Bíblia vai trazer aqui no verso 4, entrou H, e ele, né, Abrão, entrou H e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então ela agora começa a desprezar Sarai. Por conta disso, né, Sarai vê que ela agora está sendo desprezada pela sua serva. O que ela fala? Ela fala no que ela faz. Ela começa, né, ali, deixa eu ver o verso que está isso aqui. Verso 5, então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos, o Senhor julga entre mim e ti. E disse a Abrão,
eis que tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos seus olhos. E ela afligiu, né? Sarai afligiu a sua serva. E aí a Bíblia vai dizer que agora então Agar foge da face de Sarai. Ela sai, ela não quer mais ser afligida, então ela sai. E aí a Bíblia vai dizer que ela sai, porém o anjo do Senhor a encontrou junto ao caminho de Sur. Aqui é uma coisa muito interessante. A Bíblia relata que Agar foge da face de Sarai. A Bíblia não fala, obrigada Claudeli, Hebreus 11:1. A Bíblia não fala que Agar correu para os braços do Senhor. Ela fugiu da presença de Sarai, mas a Bíblia vai relatar algo tremendo. O anjo do Senhor a encontrou. Sabe aquele momento difícil, adverso, terrível que a gente passa, que a gente pode estar passando nesse momento, desesperado. A Bíblia fala que o anjo do Senhor foi ao encontro dela e a encontrou. Isso mostra pra gente, isso nos dá a certeza e a convicção de que o Senhor nos vê, o Senhor te vê. O Senhor sabe o que você passa, o Senhor sabe o que acontece na sua vida, o Senhor sabe o que acontece no seu entorno, Ele está vendo todas as coisas. Então a Bíblia fala que o anjo do Senhor foi até ela na fonte de água e disse: de onde vem, para onde vai? E ela fala: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E aqui ele fala: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Porque, verso 10, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Aqui Agar recebe uma promessa poderosa. Só que ele dá uma direção para ela. Talvez essa direção que ela recebeu não era a que ela queria. Ela fugiu daquele lugar porque ela não estava mais aguentando ser afligida pela sua serva. Mas o anjo fala assim, ó, volta para lá, não sai de lá, volta para lá e humilha-te, porque você vai gerar do seu ventre, vai sair alguém que eu vou multiplicar sobremaneira a semente. O que isso mostra pra gente? O que isso revela pra gente? Por vezes, para que o milagre do Senhor aconteça, na verdade eu posso dizer até aqui na maioria das vezes, é necessário que a gente se submeta e seja obediente àquilo que Ele quer que façamos. E aí, por que eu estou falando na maioria das vezes? É para a gente fazer aquilo que a gente não quer fazer. É para a gente fazer aquilo que a nossa carne não quer fazer. E a gente se humilha. Ele fala aqui, ó, humilha-te perante a tua serva. Mas na verdade a palavra do Senhor fala que a gente, quando faz isso, a gente está se humilhando diante do Senhor. A gente está dizendo assim, Senhor, a minha vontade é realmente fugir, a minha vontade é realmente não passar mais por isso, por essa aflição, mas porque o Senhor me ordenou, me orientou, falou, eu vou obedecer, eu vou fazer. E aí eu não estou me humilhando, não estamos nos humilhando diante do homem, mas estamos nos submetendo à boa, agradável, perfeita vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ela volta. E aí a gente pula agora para o verso 21. Glória a Deus. Vamos lá, verso 21, perdão, capítulo 21. Pula lá para o capítulo 21.
No verso 1, a Bíblia fala que o Senhor visitou a Sara e ela, né, como ele já tinha prometido, tá aqui na história, nos relatos, e concebeu Sara e deu a Abraão, agora, né, Deus tinha mudado o nome de Abraão para Abraão, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Só que aí no verso 9, a Bíblia vai dizer que a Sara estava vendo que o filho da Agar estava zombando o seu filho. E aí ela vai falar para Abraão, olha, eu não quero mais, né, que eles vivam mais aqui, eu não quero mais que eles cresçam juntos, então dá sumiço nessa sua serva aí, ó, né? Despede ela. Inicialmente Abraão não gosta daquela notícia, mas Deus vai até ele. Vamos ver qual é o verso aqui. Verso 12. Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho dessa serva farei uma nação. A solução que a Sara arrumou não pareceu bem aos olhos de Abraão. Não pareceu boa aos olhos de Abraão. Mas Deus vai até ele e fala, pode atender. Por vezes, muitas situações da nossa vida que acontecem, inicialmente não nos parecem ser muito boas, não nos parecem ser a solução adequada, mas precisamos estar sensíveis ao direcionamento de Deus, sensíveis à ordem que Deus nos dá, sensíveis àquilo que Deus está falando conosco, para que não sejamos guiados por vista, e sim guiados pela direção do Espírito Santo. Então nós precisamos estar sensíveis, porque aos olhos de Abraão aquela solução não foi boa, porém ele foi atento ao direcionamento que Deus deu para ele. Deus falou, ó, pode atentar para o que Sara está falando, pode fazer. E ele foi lá, verso 14, se levantou Abraão de manhã, de madrugada, tomou o pão, um odre de água e deu para Agar, pondo sobre o seu ombro. E também lhe deu o menino e a despediu. Então Abraão estava sensível ao direcionamento de Deus, apesar de para os olhos dele, né, para o natural da coisa, aquilo que estava acontecendo não fazia sentido mandar o seu filho embora. E ele vai lá e ele obedece. Então é mais uma coisa aqui para a gente poder trazer para as nossas vidas. Não devemos fazer apenas aquilo que nos pareça bom, correto ou errado, mas principalmente obedecer o direcionamento que Deus nos dá. Portanto, é fundamental que nossa vida esteja pautada na palavra de Deus, que é imutável, que é fiel, que não há nenhum tipo de erro. É nela que contém as promessas mais poderosas para as nossas vidas. Por vezes pessoas, né, ficam correndo daqui para acolá, correndo atrás de profecias, né, para que Deus use algum profeta para falar com ela, mas tudo que é necessário para a nossa vida está nas Sagradas Escrituras. Deus pode usar alguém para falar conosco? Pode. Deus faz? Faz. Mas nós não devemos ficar correndo para lá e para cá com esse intuito, porque quando Deus quer falar conosco, Ele vai ao nosso encontro, assim como Ele foi ao encontro de Agar. Agar fugiu da presença de Sarai e o anjo do Senhor foi ao encontro dela. Ou seja, Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde você trabalha, Deus sabe onde você congrega, Deus sabe tudo o que você faz. E se Ele tiver que falar contigo, meu irmão e minha irmã, Ele vai te encontrar. Você não precisa ficar preocupado, preocupada, correndo para lá e para cá, atrás de um homem ou uma mulher para ser usado para falar contigo. A Bíblia fala assim, ó, dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, fala com teu pai em secreto, que no secreto o teu pai vai te ouvir, vai falar contigo. Aqui, ó. Vai ler isso aqui.
Isso aqui, ó, tem coisa mais poderosa do que isso aqui para nos manter de pé, para nos firmar nas verdades e promessas do Senhor. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Coloca no comentário se está tudo tranquilo, por favor. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Me ajuda aí para eu saber se está tudo bem do outro lado, tá? Não travou? Vai falando comigo aí de vez em quando, por gentileza. Então agora, Abraão despediu, né, a serva de Sara, a Agar, despediu juntamente com o seu filho. E aí vamos ler aqui no verso 15. E consumida a água do odre, ou seja, a água que estava no odre, acabou. Esgotou. Lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Amém. Obrigado, gente. De vez em quando vai botando aí pra mim pra saber que tá tudo bem, tá? Olha que interessante. Olha, quando eu iniciei a nossa conversa, eu falei, né? Que por vezes, quando estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, a gente esquece das promessas que Deus nos faz. Olha que interessante aqui. Verso 16. Ela se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentando-se em frente, levantou sua voz e chorou. Como que ela poderia achar que o menino ia morrer porque a água acabou, se Deus, no capítulo 16, vamos voltar lá no 16? Capítulo 16. Capítulo 16, deixa eu ver qual foi o versículo. Versículo 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. No capítulo 16, no verso 10, 11, 12, o anjo do Senhor vai ali falando com ela e faz uma promessa. Só que aconteceu, porque ela estava diante de uma adversidade, ela se esqueceu dessa promessa. Ela esqueceu e foi tomada ali nesse momento por uma grande aflição, porque os olhos dela estavam apenas fitos, firmados no odre. Eu estou com uma garrafa de água que está quase acabando a minha água. Os olhos dela estavam presos ali naquele odre. E ela viu, quando ela virou, né, não posso virar porque ainda tem um pouquinho de água aqui, mas quando ela virou, não saía mais nada. Secou no meio do deserto. A Bíblia não vai relatar, mas imagina um sol escaldante na cabeça, porque ela fala aqui, ó. E consumida a água do odre, versículo 15, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Talvez ela botou lá debaixo das árvores porque estava muito sol. Muito sol, calor. Não sei se você já passou pela experiência de você estar com muita sede na rua, andando. Eu já passei por isso, que você faz assim, ó, a boca chega a cola, porque você está com muita sede. Aí imagina, você olha para um lado, olha para o outro, querendo comprar, tem até dinheiro na bolsa, mas não tem ninguém vendendo água. Não tem nenhum lugar para você comprar água, não tem um bebedouro, não tem nada. O desespero que vai batendo. Imagina ela ali no deserto. Deserto, pelo que eu conheço, vendo os documentários, é um lugar que só tem terra, areia. Tu olha, só vê areia, não vê nada. Imagina, ela saiu errante, foi mandada embora com seu filho. Lhe deram um odre de água e um bocado de pão, eu acho, não foi? Tomou pão e um odre de água. Olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, não vê uma luzinha, não vê uma casa, não vê um quiosquezinho. Imagina o desespero dessa mulher. E aí o desespero lhe tomou a ponto de que ela esqueceu da promessa que Deus havia lhe feito.
E ela coloca a criança lá e ela se afasta porque assim, eu não quero ver meu filho morrer. E ela chora. Porém, Deus jamais esquece das suas promessas. Nós podemos esquecer. H pode ter esquecido, mas Deus não esquece as suas promessas. A Bíblia vai dizer pra gente que Deus é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele, porventura, permanece fiel à sua palavra. Deus, ele é imutável. A Bíblia fala que Deus não há nele nem sombra de variação. Nosso Deus, ele é um Deus fiel, fiel. E aí a gente vai ver que na Bíblia, verso 17, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas. Aí Deus pergunta pra gente nessa manhã, né? O que você tem? O que você está passando? Qual é a situação que você está vivendo nesse momento na sua vida? Qual é? Qual é a impossibilidade que você está passando neste momento na sua vida? Não temas. Ele fala para Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levante, põe-se de pé, pega o moço, pega ele pela mão, porque dele, aí de novo ele fala, porque dele farei uma grande nação. Aqui ele reforça o que ele já havia dito, que a gente leu lá no capítulo 16. Dele farei uma grande nação. Qual é a promessa que Deus tem feito para a sua vida? Essa adversidade que você está passando não vai fazer com que a promessa do Senhor caia por terra. Não vai. A impossibilidade que é para tu, que é para mim, não é para Deus. Não é. Deus, ele é capaz de pegar todas as situações que a gente passa e usá-las para que nos leve na direção daquilo que ele quer e vai realizar na tua e na minha vida. Precisamos crer nisso. E agora, olha que interessante, no verso 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Ou seja, o poço estava ali. A Bíblia fala que Deus simplesmente abriu os seus olhos. O que acontece conosco, e certamente aconteceu com Agar, quando a gente está num profundo desespero, a gente não vê, a gente não consegue ver a solução. A porta está ali diante da gente, mas a gente não consegue ver que tem uma porta. Porque o desespero nos toma conta e cega os nossos olhos. Por isso que a Bíblia tem diversas orientações para nós, e tem um verso que eu gosto muito, que fala assim, ó, ergue os teus olhos. Ergue. Ou seja, para de olhar para o problema, olha para a solução, olha para o alto, que é de onde vem o teu socorro. Tem um salmo que Davi fala isso. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Gente, teu socorro, meu socorro não vem do homem, não. Não vem de qualquer um, não. Vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Não há impossibilidade para o nosso Deus. Não há. Não há impossibilidade para o nosso Deus. E Deus lhe abriu os olhos e viu um poço de água e foi, e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você está passando uma adversidade? Você está passando um momento de dificuldade na sua vida que você não está conseguindo ver solução? Para. Respira. Ó. Inspira e respira. Traz à sua memória as promessas do Senhor. Você não vai morrer no deserto.
Você não vai morrer diante dessa situação se você tem uma promessa do Senhor que vai te levar para algum lugar além. Essa situação não vai fazer você morrer. A gente pode lembrar, né, algumas outras passagens da Bíblia que fala, né, Elias, que entrou na caverna achando que ele era o último profeta das galáxias, e aí ele ia morrer. E Deus foi lá catar ele lá dentro e foi lembrar: meu filho, sai daí, que ainda tem muita coisa para te usar. Ainda tem muitos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho não. Come aí, se alimenta e vambora, que a caminhada ainda é muito longa. Vambora, se alimenta. Ou seja, continua se alimentando no Senhor, continua lendo a palavra de Deus, continua orando, continua profetizando, continua declarando, continua crendo. Continua crendo, porque o nosso Deus, ele é fiel. A despeito de qualquer adversidade que você possa estar enfrentando essa manhã, Deus é fiel. Deus é fiel para te sustentar, para enviar os recursos, para enviar o socorro e para fazer você passar por ela. E daqui a pouquinho tá olhando para trás e fala: nossa, eu achei que eu fosse morrer lá naquele deserto quando eu botei meu filho debaixo da árvore. E me afastei dele. Estou aqui conjecturando Agar, né, falando que a gente vai ler, né, o capítulo onde mostra que Deus cumpriu a sua promessa na vida de Ismael. Aí eu imagino aqui, né, Agar sentada, olhando o filho dela crescido, olhando, né, a família multiplicada. E ela falando: meu Deus, tu és fiel. Lá atrás, quando eu botei meu filho debaixo daquela árvore, me afastei para não ver ele morrer, chorei, porque eu achei que era o fim. E não foi o fim. E hoje eu estou aqui desfrutando das bonanças, da bem-aventurança, da promessa, da palavra fiel do meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós precisamos, diante das adversidades, respirar, ter calma, buscar em Deus, porque a gente, né, por vezes, como eu falei, né, por estar diante de uma situação muito adversa, a gente se sente sozinho, mas o Senhor nos garante que Ele é conosco todo santo dia. Jesus, ele antes de ascender aos céus, lá em Mateus 28, o último versículo, se eu não estou enganado, fala sobre isso. Ele fala: estarei convosco, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco. O problema é que a adversidade muitas vezes nos impede de perceber essa presença. A angústia, a ansiedade, o nervosismo nos impede de perceber essa presença. A presença de Jesus na nossa vida não significa que a gente não vai passar por dificuldade, não. Vamos passar. Ele falou. Eu gosto sempre de lembrar sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E com Ele nós também venceremos. Vamos lá, por favor. No capítulo 25, para a gente ver que Deus, ele cumpriu a sua promessa. Capítulo 25. A partir do versículo 12. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. Primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedai, Abeel e Mibizão. Misbá, Dumá, Massá, Edad, Temá, Getu, Nefis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E aí vai continuar discorrendo. Então a gente vê aqui que Deus, ele cumpriu a promessa que ele fez. Né? A geração de Ismael, né, hoje conhecida como a tribo dos ismaelitas, os árabes. Então, assim, para já caminhando aqui para a conclusão dessa nossa conversa, Deus, nessa manhã, né, está nos convidando a confiar nele. Independente de qualquer situação que a gente possa estar enfrentando, vamos confiar no Senhor. Podemos dizer que ali, né, Agar, sendo encontrada pelo Senhor junto a uma fonte,
Agar, sentada, desesperada, achando que fosse morrer junto com seu filho, e Deus vai ao seu encontro, abre os seus olhos e ela vê uma fonte. Jesus, ele fala que ele é a fonte da água da vida. Vamos abrir? Acho que é João. Eu deixei separado aqui? Não deixei não, mas eu acho que é João 4. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Só um minutinho. João 4. Abre comigo, por favor. Só para não ficar nas minhas palavras. Porque, como eu disse, eu troco os versículos, eu troco os nomes, eu sou uma benção. João 4, verso 14. Jesus fala assim, ó: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele é a fonte de água de vida eterna. Jesus foi aquele que o Senhor entregou, o seu Filho amado e querido, o único Filho precioso, para morrer na cruz, para que o sangue dele pudesse limpar o nosso pecado. Porque a Bíblia vai falar, né, que todos pecaram e afastados estão da glória do Senhor. E hoje nós somos, né, temos o privilégio, aqueles que creem em Jesus como o único suficiente Salvador, nós temos o privilégio de ser enxertados na videira verdadeira. Jesus, ele é a nossa fonte inesgotável. Jesus é aquele que está presente nas nossas vidas todos os dias. Jesus é aquele que você e eu podemos contar. Ele é o nosso amigo querido, aquele que ao ascender aos céus falou, ó, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita na minha e na tua vida, habita na vida daquele que crê em Cristo como Senhor da sua vida. Esse é o presente que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E é esse Espírito que vai nos lembrar todos os dias da nossa vida aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor promete. É o Espírito Santo que nos ajuda. Ele que é o nosso guia, o nosso orientador. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Que nós possamos estar, por vezes, ainda que a nossa carne, a nossa vontade queira tomar decisões contrárias à vontade de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, nos fortalecer e nos guiar para que possamos, se necessário, fazer como aconteceu com Agar, voltar àquele lugar de onde nós fugimos, nos humilhar, e quando nós tivermos que nos humilhar e nos submeter, entendamos que não é ao homem, que não é a mulher, que não é a pessoa que nós estamos nos humilhando, mas estamos nos humilhando debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Que certamente, por meio da atitude de nós estarmos debaixo da sua orientação, certamente Ele vai fazer com que a sua palavra, com que a sua promessa seja cumprida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E é tão lindo saber, né? A Bíblia nos fala sobre isso, que por mais que você possa estar pensando, ou eu, né, que o que eu estou passando, que você possa estar passando, seja além da tua força, você não vai dar conta, você vai morrer. Eu posso afirmar para você que você não vai morrer, que eu não vou morrer, porque a Bíblia fala que o Senhor não deixa chegar nada além da nossa força. O nosso Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. Tudo tem um benefício. Tudo tem um propósito. Então, que o Senhor possa nos sustentar de pé, que nós possamos estar sensíveis à voz dEle, que nós possamos a cada dia, né, lembrar das suas promessas, porque o nosso Deus é fiel. Ainda que nós possamos nos esquecer, assim como Agar se esqueceu, Deus, Ele é fiel para lembrar, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então assim que Deus possa continuar abençoando a sua vida, sustentando a sua vida, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento todo santo dia, fazendo-nos entender que nada é mais poderoso que o nosso Deus. E assim como Agar, né, ela encontrou, né, Deus abriu seus olhos ali para que ela pudesse ver o poço de água no deserto, que nós possamos, né, entender que Jesus, Ele é a água da vida, que Jesus é a fonte inesgotável, que Jesus
é o Senhor e Salvador, um único caminho que nos conduz à vida eterna em Deus, nos céus. Lembrar, né, eu gosto sempre de trazer a minha memória sobre isso, né, de que no céu será maravilhoso e vai fazer tudo valer a pena. Vai fazer tudo valer a pena. Chegar lá no céu e poder dar um cheiro bem gostoso no nosso Senhor. Eu brinquei na última vez que eu trouxe a mensagem lá na igreja, né? Eu brinquei, né? Vai valer a pena a gente ficar na fila para poder fazer uma selfie com Jesus. Falar, Jesus, obrigada. Obrigada. É isso, meus amados. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus te dê um domingo abençoado. Mais tarde, às 17 horas, estaremos na igreja, na Escola Bíblica Dominical, às 18 horas, iniciamos o nosso culto. A nossa igreja fica na rua Lagolândia 41, na Taquara. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Se você não puder estar presente, nós temos nosso canal no YouTube, MPV Taquara. Compartilhe conosco. Deus abençoe a sua vida. Beijo, um queijo para você que estava aqui ao vivo comigo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até mais tarde, se Deus quiser. Fique na paz. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor amado, porque podemos ter a certeza de que Tu és um Deus fiel, um Deus presente nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque temos em Cristo, aleluia, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso remidor, o nosso resgatador, aquele que nos reuniu em Ti, Senhor, que nos religou em Ti, Senhor. Obrigada, obrigada. Pai, eu te peço, Senhor amado, juntamente com os meus irmãos que estão na live, em favor dos menos favorecidos, em favor daqueles que estão enfermos, ó Pai. Tu és, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode, segundo a Tua vontade, Senhor amado, trazer cura, trazer, ó Deus amado, libertação aos cativos, Senhor, fazer com que os olhos, as escamas, ó Deus amado, daqueles que estão, Senhor amado, cegos espiritualmente, Senhor, assim como Agar não enxergou o poço, porque estava afligida diante daquela situação, assim pessoas estão cegas, ó Deus amado, pelo pecado. Tu és um Deus que pode descortinar os olhos, fazer, Senhor, com que a cegueira espiritual caia por terra, fazer, Senhor, com que os tampões dos ouvidos sejam destapados, ó Deus, e que a Tua palavra possa entrar, Senhor amado, na vida dessas pessoas e que elas venham se render ao Senhor, reconhecendo que são pecadoras e que precisam, Senhor amado, do Seu perdão, para que possam ter, ó Deus amado, o direito de entrar, Senhor amado, na vida contigo nos céus, ó Pai, porque a Bíblia nos diz, Senhor, que só há dois caminhos para o homem, Senhor, ou é o caminho do inferno ou é o caminho do céu, não há outro caminho, e é apenas, ó Deus amado, a forma, Senhor amado, única de entrarmos no céu, para termos uma vida plena, feliz e longeva, de eternidade em glória contigo, é por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa, Deus amado, descortinar os nossos olhos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor amado, possa, Deus amado, nos convencer, Senhor. Nos trazer para Ti, Senhor, nos atrair, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa atrair, Senhor, os pecadores ao Senhor. Jesus, Ele fala, Pai, aleluia, que aqueles que o Senhor os entrega, Ele, Deus amado, jamais, jamais os perderá. Ó Senhor, que o Senhor possa atrair, Senhor, aqueles que estão, ó Deus amado, aprisionados, acorrentados, ó Deus amado, pelas forças do maligno, Senhor. Ó Deus, que todo projeto, Senhor amado, que o adversário das nossas almas, ó Deus, tem lançado para, Senhor amado, destruir as vidas, as famílias, ó Pai. Senhor, que seja neste momento quebrado, destruído na autoridade do nome de Jesus, Senhor. E que vidas venham se render aos Teus pés, que vidas venham ser transformadas pelo Teu poder, que vidas venham ser impactadas, ó Pai. No nome de Jesus, que hoje, Senhor, seja um dia propício, Pai amado, para que haja festa no céu, porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, Senhor. Que hoje seja um dia propício para isso, Deus. Em nome de Jesus nós choramos e Te agradecemos, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Um beijo, meus queridos e meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até mais tarde, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.
Bom domingo para vocês.